Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano, lasciatemi cantare. Lasciatemi cantare, lasciateci cantare. Ciao a tutti belli e brutti, è in onda il nostro Il Sabato Cantiamo Insieme. È in onda, está no ar, è in onda il nostro Il Sabato Cantiamo Insieme. Buonasera, buonasera a tutti. Siete pronti? Pronti per cominciare? Você está pronto para começar? Então já escreve para mim no chat. Sono pronto. Sono pronta, Angela, sono prontissimo, sono prontissima, porque nós vamos começar mais uma aula de italiano utilizando como ferramenta a musica. La musica italiana. Perché? Perché ci piace. Porque nós gostamos. Perché ci piace. Mi piace la musica italiana. Mi piace. Ti piace. Então, te piace la música italiana. E se você gosta mesmo de aprender a língua e a cultura italiana por intermédio da música, gente, faz tempo que a gente tem esses encontros aqui aos sábados, né? Tem tanta aula disponível aqui no YouTube, não faz mais de um ano que todos os sábados, ou quase todos os sábados, nós nos encontramos aqui para aprender a língua italiana por intermédio da música. Que te piace! Faz o seguinte, se você gosta mesmo, já dá um like aqui nesse vídeo e compartilha para divulgar esse momento maravilhoso para o máximo possível de pessoas. Lembra que poderão aparecer para você legendas durante a aula que não tem nada a ver com aquilo que eu estou dizendo, então desativa porque é legenda automática do YouTube, ok? E vamos começar. Cominciamo? Cominciamo? Sim! Já deu seu like? Já deu seu like? Sim ou não? Sim, vero? Compartilhou? Você já compartilhou com a galera para vir para cá participar com a gente? Benissimo, muito bem, benissimo, perché la nostra lezione di oggi comincia ora e la nostra canzone è Per amore. Per amore, uma música que tem tudo a ver com a minha história com a língua italiana, até mesmo quando eu nem tinha história com a língua italiana ainda. Bem, contar aqui um segredo para vocês. Na semana passada, que nem é segredo, né? Só uma história. Na semana passada, eu e os alunos do curso Italiano com Angela, tivemos uma das nossas aulas ao vivo. E nós continuamos a trabalhar com a série sobre pronúncia. Se você me segue já e participa desses nossos encontros de sábado, você sabe que nas últimas aulas, nas últimas duas e hoje também, nós estamos trabalhando, focando na pronúncia, porque para você se sentir seguro ao falar uma língua, é fundamental você começar por ela, pela pronúncia. Okay? Quando você se sentir seguro, você vai perceber, isso não quer dizer só depois que eu ficar craque na pronúncia, isso nem existe, é que eu vou começar a estudar outras coisas, não. Você estuda e foca na pronúncia, principalmente no início, e vai reforçando a pronúncia, vai estudando e vai reforçando a pronúncia. Por isso que eu decidi criar essa série, também oferecendo para vocês que nos prestigiam, que me prestigiam aqui aos sábados, para trazer dicas importantíssimas que me ajudaram muito e que vem ajudando todos os meus alunos. Uma pronúncia não só falando sobre a pronúncia italiana, claro, mas principalmente tendo como base a nossa pronúncia da língua portuguesa do Brasil. Certo? Então, pega o que a gente já tem, do jeito que eu sempre gosto de fazer, pega aquilo que você já tem para poder facilitar e chegar lá, ó, né? Por que a gente precisa empurrar uma coisa se tem como já né, se esforçar tanto para chegar num ponto se a gente já tem metade do caminho andado, né? Então, a gente pega o português aqui para ajudar, para a gente chegar no nosso objetivo, que é aprender a língua italiana. E essas aulas ao vivo que eu estou fazendo, exclusivas para os alunos, por enquanto, exclusiva para os alunos do Italiano com Angela, se trata de um curso que eu estou preparando específico de pronúncia italiana para brasileiros, focado em te ajudar a entender as maiores dificuldades que nós brasileiros temos com a pronúncia italiana. Por enquanto, como eu falei antes, esse curso ele é exclusivo para os alunos, para os meus meninos, per i miei ragazzi. Mas em breve todos poderão ter acesso, se quiserem. Eu vou falar mais sobre ele quando ele estiver
prontinho para vocês. Eu tô preparando, tô colocando tudo que eu sei lá dentro para vocês. Então, assim que ele estiver pronto, vocês vão saber nas minhas redes sociais. Então, fiquem de olho no meu Instagram, ok? Por sinal, lá tá tendo dica todo santo dia nos stories. Todos os dias eu tiro dúvidas, eu falo com vocês, eu respondo perguntas, eu dou dica, eu mostro o dia a dia aqui na Itália. Então, pelo menos coisas que eu vou viver, né? Porque vocês sabem, gente, mãe de menino novo. É mais o tempo que a gente passa em casa cuidando do menino do que saindo, mas a gente tem que sair para resolver algumas coisas, então eu aproveito sempre que eu posso. Eu saio, mostro para vocês, ensino para vocês coisas e coloco lá nos stories. Então, me segue, ok? O que eu vou dizer agora? O que eu vou dizer agora para vocês é que durante essa aula, né, aquela de sábado passado com os alunos do curso, eu comentei com i miei ragazzi, com os meus meninos, que iria trazer essa música Per Amore para reforçar aquilo que aprendemos. Música Per Amore. Aquilo que aprendemos e principalmente para melhorar a pronúncia do nosso R em italiano. Mas você que ainda, olha aqui para mim, mas você que ainda não é meu aluno oficial, porque meu aluno é, né? Tá aqui, meu aluno é, mas não é oficial ainda do Italiano com Ângela, não se preocupe, porque eu vou dar dicas muito bacanas hoje também para você conseguir entender muita coisa, ok? Só dar uma olhadinha aqui, ok? Então, o foco do nosso Il Sabato Cantiamo Insieme de hoje é a pronúncia, ok? Foco na pronúncia. Lembrando para vocês que essa aula é gravada para evitar problemas de conexão, que de repente cai a live, eu não gosto disso, já fiz algumas vezes, caiu, atrapalha tudo, então eu quero dar coisa boa para vocês, sem interrupção, então a aula é gravada, mas também por causa do meu bebezinho, porque ele pode acordar e eu ter que parar, então não fica legal, né? A aula tá pronta, estou gravando hoje, gravei hoje pela manhã, você tá vendo agora, às 18h07, horário de Brasília, eu gravei essa aula hoje pela manhã, mas agora às 23h07, horário italiano, são 5 horas de diferença nesse período. Eu estou aqui com vocês, olha eu aqui no chat, ó, digitando e respondendo todas as perguntas que vocês me fizerem durante a aula. Dito isso, se prepara. Se prepara, hoje a pronúncia aquece, ó. Como é que eu vou aquecer para a pronúncia, Ângela? Abre, fecha a boca, sorri, que a gente vai mexer. Hoje é malhação, a gente vai movimentar o nosso rosto, ok? Aquece, porque a pronúncia não é apenas som, é também e é muito movimento. E a letra da música é aquele texto que vai nos ajudar, certo? Nós vamos usar a letra da música como texto que vai nos ajudar a pôr em prática o que nós vamos estudar, ou seja, a pronúncia. Com a vantagem, né? Porque música é bom por isso, né? Com a vantagem que depois nós iremos poder cantar. Por quê? Por que eu estou dizendo isso para você, né? Eu estou dizendo isso com muito cuidado, explicando que a música, a letra da música é o texto que nós vamos utilizar para estudar. Porque muitos pensam em que simplesmente é possível, né? Sonham, seria maravilhoso se fosse assim, em aprender ouvindo música apenas. Eu ouço música para aprender italiano, mas isso não existe. Vem aqui para mim. Não se aprende uma música ouvindo música. A música faz com que a gente relaxe, a gente descanse, certo? Mas o segredo, nós podemos usar, o segredo está em utilizar a letra da música, a música como um contato com a língua e estudar a letra como se fosse um texto, um diálogo, um livro, certo? Para isso, claro, eu estou aqui para ajudar você na compreensão. Hoje é pronúncia, mas quem me segue conhece que normalmente as nossas aulas são de compreensão, estrutura da língua, frases, formas, gramática, etc. Né? Nesse período o foco está sendo na pronúncia. Mas o segredo é, ouve a música, ouviu, pegou o texto como se fosse um livro, digamos assim, entendeu aquilo que está sendo dito, praticou e aí sim você vai conseguir, através da música, que é uma ferramenta muito prazerosa, aprender a língua. Mas não adianta pensar que apenas ouvindo a música aleatoriamente você conseguirá aprender a língua italiana, certo? Então, a música faz parte de um método
de estudo. É uma ferramenta dentro de um método de estudo. Dito isso, vamos lá, momento curiosità. Per amore, momento curiosità. Hoje, como eu falei para vocês no começo, essa música ela faz parte da minha história com a língua italiana, antes mesmo de eu ter uma história com a língua italiana. Por quê? Vou trazer aqui algumas curiosidades e eu quero que vocês me digam se com vocês também era assim, certo? Vamos lá. Conheci essa música, l'ho conosciuta, eu conheci essa música, l'ho conosciuta, nel 1997. 1997, a Ângela tinha 13 anos, gente, nossa, quanto tempo. A Ângela tinha 13 anos e era noveleira já e assistia a novela Por Amor, e tinha essa música, né? Per amore, cantada pela Zizi Posse. Amei, cantava muito, tudo errado, não entendia nada. Aconteceu com você também? Comenta aí comigo, você já conhecia essa música? Já aconteceu de cantar sem saber, nem imaginar? O título da música, né? Tinha um título da novela para ajudar a gente, né? Mas assim, eu juro que eu não entendia nada. E cantava errado também pra caramba, né? Não tem como. Se você não entende uma coisa, não tem como você fazê-la, realizá-la da forma correta. Isso vale pra tudo, certo? Vale pra cantar, vale pra falar uma língua. Se você não entende, você não vai conseguir. Muitas pessoas dizem, entender eu até entendo, mas falar. Então você tem realmente que entender, que bom, tem que começar é por isso mesmo. E depois tem que praticar, né? Porque você não ouve uma música a primeira vez e entende e sai cantando por aí, fazendo show para centenas e milhares de pessoas, né? Os cantores que me acompanham, meus queridos, principalmente Beto e Renato Gabbiani, Beto Pascoal e Renato Gabbiani, podem confirmar, não é que a gente ouve uma música a primeira vez e sai por aí. Mesmo tendo entendido, a gente sai por aí cantando para centenas e milhares de pessoas. É impossível, não é mesmo? Bem, a mesma coisa vale para a língua, certo? Voltando aqui para a novela, porque eu sou sou noveleira. Ouvi essa música e amava. E vim aqui para a Itália, quando eu comecei a entender algumas coisas, comecei a entender também a letra, algumas palavras da letra dessa música, né? Às vezes acontece com a gente também, me diz se acontece com você. Você que está aprendendo já está aqui num bom caminho com a língua italiana. Quando você começa a identificar coisas que você estudou, ou então entender coisas graças ao que você estudou, entender músicas que você já ouviu antes graças àquilo que você estudou, dá aquela satisfação. Às vezes você quer, deixa eu procurar aquilo ali para ver se eu entendo agora, né? Dá aquela satisfação, né? Aquele orgulho. Bem, acontecia isso quando eu vim para cá. Só que teve um problema com essa música, né? Só que teve um problema. Isso aqui é tudo curiosidade pessoal, certo? Que eu quero saber quem é que combina comigo aqui nessas coisas que aconteceram comigo aí no começo da língua italiana. Quando eu cheguei aqui, eu ouvi essa música cantada por ele, pelo grande Andrea Bocelli. Eu parei e pensei, Andrea Bocelli? Eu tinha certeza que essa música era da Zizi Posse. Eu até procurei na internet na época, quando eu já estava um pouquinho mais velha, né? As informações que eu tive em relação a essa música é que era dela, por ela ser descendente de italianos, se eu não me engano, da região ali de Nápoles, né? E ser, inclusive, até procurei essa informação, ser no Brasil, pelo menos quando eu procurei há muitos anos atrás isso, se dizia que a Zizi Posse era a cantora brasileira de origem italiana que melhor cantava em língua italiana. Eu encontrei essa informação, mas eu tô falando de muitos e muitos anos, né? Porque eu sei que o maior cantor em italiano, né? Que não tem origem italiana, mas o maior cantor brasileiro de língua italiana, quem tem sou eu, né? Meu querido Renato Gabbiani, que não tem origem italiana, mas é como se tivesse, porque ama. Então, o único cantor brasileiro que faz shows no Brasil, atenção aí, procure a agenda de shows aí do Renato Gabbiani, que não tem origem italiana, Renato. Mas eu vi que a Zizi Posse, ela é especializada em músicas italianas, certo? Eu vi aí que a Zizi Posse, ela sempre faz propaganda dele, sempre faz propaganda dos meus alunos cantores, né? Porque aula de música tem tudo a ver, né, gente? Então, prestigiem lá, Renato Gabbiani, especializado em, aliás, né? Especializado mesmo, né? Em música italiana. Também tem o Beto Pascoal, música italiana, música brasileira e não só, em outras línguas também, ok?
Dito isso, fiquei na dúvida. Mas é o Andrea Bocelli? Você pensa logo, né? Música italiana tem que ser de origem italiana, né? Mas algumas vezes eu vi que não era bem assim. Que tinham as versões e tudo mais, mas ambas eram escritas em italiano. Diz aí pra mim. Porque eu descobri aqui, ó. Olha só. Eu descobri que... eu dei um spoilerzinho, então já vou direto. Descobri que em 1997 saiu na novela Por Amor, a música Per Amore. E em 1995 já havia saído o disco do Andrea Bocelli. Então aí não tem pra onde correr, né? Feliz, convicta do produto nacional, mesmo em língua estrangeira. Na realidade, não. Eu pensei, é o Andrea Bocelli. Você também concorda comigo? Hã? Secondo me, Per Amore é de Andrea Bocelli. Concorda comigo? Concorda comigo? Pois deixa eu te dizer uma coisa. Na realidade, a música Per Amore, que muitos brasileiros conhecem, é, na realidade, escrita e hoje até mesmo cantada por essa mulher maravilhosa, essa cantora maravilhosa que se chama Mariella Nava. Se você nunca ouviu falar, procure no YouTube. Ela tem músicas muito boas. Ela ainda canta hoje, produz ainda hoje, então é uma cantora e compositora. Mas eu sempre amei essa música. E a minha história com a língua italiana sempre foi muito por acaso, sabe? E eu não entendia porque que eu amava. Eu sempre sentia aquela... Olha, eu nem entendi. Eu sempre sentia aquela vontade de cantar essa música, sabendo ou não sabendo. E olha só, quando eu descobri, eu fui procurar. Na realidade, olha aqui pra mim. A gente tá parecendo fofoca, né? Hoje é a aula, mas eu gosto de conversar com vocês. Então, vamos lá. Para poder trazer a música, eu amava essa música. Eu sabia que ela ia me ajudar muito para essa aula que eu quero dar hoje para vocês. Então, eu fui procurar para trazer a informação correta, porque não basta o que o coração diz, né? O meu coração dizia que era da Zizi Posse, mas não basta o que o meu coração diz, eu tenho que procurar a informação correta para trazer para vocês. Então, eu fui ver se era da Zizi Posse ou do Andrea Bocelli. E me deparei com a cantora Mariella Nava, que eu não a conhecia, juro pra você, não a conhecia. Então eu descobri isso graças a vocês. E graças a vocês também eu descobri o destino em relação ao meu amor pela Itália e pela música italiana. Itália. Esse é o mapa da Itália. Lo Stivale, a bota, Lo Stivale. E essa é a Puglia. A Puglia. E eu descobri que Mariella Nava, na realidade, é italiana, da Puglia e de Taranto. Olha só, gente. Onde é que é Taranto? Se eu dissesse só Taranto para vocês, vocês não iam saber o que era, porque não é uma das cidades mais famosas. É muito importante. Sempre foi Taranto, foi muito importante desde a época do Império Romano. Olha aqui, esse golfo que tem aqui, ó. Ele foi muito importante como comunicação entre o Império Romano e outros reinos e outros territórios. Então, os romanos vinham de Roma aqui, desciam, ok? Vinham de Roma, desciam aqui, e daqui, ó, embarcavam, né? E ela é de Taranto. E olha onde é que a prof tá? Eu tô aqui. Eu tô aqui. Aqui, né? Palo del Colle, próxima barra, olha aqui. Tá vendo, gente? Se a gente quiser encontrar uma história que tudo dê certo, tudo dá certo, né? Olha só. Conheci a língua italiana por acaso, vim aqui morar na Itália por acaso, me tornei professora de língua italiana para brasileiros por acaso, sempre amando cada uma dessas coisas que eu fiz. E a música que eu gostava, apesar de não saber, foi escrita por uma pessoa que mora exatamente, aliás, não mora mais aqui, mas que nasceu exatamente na região onde eu estou morando hoje. Coincidências ou não, mas faz a gente sorrir mais e nos emocionar mais quando isso acontece. É ou não é? Bem, agora que a prof trouxe essas curiosidades para você, falou tanto sobre mim, espero que você tenha falado tanto sobre você também, se você falou em relação a essa música, se você falou, eu tô acompanhando aí. E agora que nós sabemos que a música é escrita e cantada pela Mariella Nava, mas interpretada por tantos, dentre eles Zizi Posse, e que nós chamamos Zizi, mas em italiano seria Zizi, né? Zizi Posse e Andrea Bocelli, eu acho
mas nós conhecemos, muitos de nós, a versão de Zizi Posse, que nós iremos escutar no final da nossa aula. Agora, eu quero apresentar para vocês oficialmente ela, Mariella Nava, cantando com outra cantora italiana, Mafalda, essa música maravilhosa que faz parte da minha e, quem sabe, da sua história com a língua italiana. Ascoltiamo. Io conosco la tua strada, ogni passo che farai, le tue ansie chiuse, i vuoti, sassi che allontanerai, senza mai pensare che, come roccia ferma, io ritorno in te. Io conosco i tuoi respiri, tutto quello che non vuoi, lo sai bene che non vivi, riconoscerlo non puoi, e sarebbe come se questo cielo in fiamme ricadesse in me, come scena su un attore. Per amore hai mai fatto niente solo per amore? Hai sfidato il vento e urlato, ma hai diviso il cuore stesso, pagato e riscommesso dietro questa mania che resta solo mia. Fiato per amore, perso e ricominciato, e devi dirlo adesso, quanto di te ci hai messo, quanto hai creduto tu in questa bugia. E sarebbe come se questo fiume in piena risalisse a me, come china al suo pittore. Per amore hai mai speso tutto quanto la ragione, il tuo orgoglio fino al pianto, E a questa sera resto, non ho nessun pretesto, soltanto una mania che ancora forte è mia, dentro quest'anima che strappi sincero con te stesso, quanto ti costa questo andare via. E sarebbe come se tutto questo mare annegasse in me.
Non lo so voi, ma io me emociono. Não sei vocês, mas eu já me emociono com a música de qualquer forma. Mesmo, principalmente essa, gente. É aquela música que a cabeça vai. As memórias, lembranças. Olha que eu tinha 13 anos, hein, gente? Mas é tão bom, né, a gente lembrar. E quantos de nós não temos lembranças de quando éramos crianças, relacionadas à língua italiana também, né? Quem tem parentes, avós, pais e tal, ouviam músicas, né? E a música faz a gente voltar no tempo e nos emociona. Bene, ma cantiamo bene questa canzone? La vogliamo cantare bene? Queremos cantar essa música bem ou não? Para isso é necessário compreendermos e executarmos bem a pronúncia italiana. Então vamos lá, vamos entender, receber, conhecer um vocabulário novo, porque eu nunca consigo, por mais que ela seja só pronúncia, mas eu sempre gosto de dar a informação mais completa possível para vocês se situarem bem na aula e no texto, e principalmente, então vamos trabalhar muito mais com a pronúncia. Antes disso, nós vamos ver aqui juntinhos cosa dice il testo. Cosa dice il testo? Que diz a letra? Cosa dice il testo? Traduções vão estar sempre abaixo, certo? De cada verso que nós vamos trabalhar, como sempre. A tradução vai estar sempre ali embaixo. Mas antes disso, vamos só ver o que a letra dessa música traz pra gente, ó. Em português mesmo, certo? Só para vocês terem uma ideia, lembrando que por ser uma letra de música, é praticamente uma poesia, né? Porque a letra de música nem sempre é uma linguagem que faz sentido, então tem muitas metáforas e tal. Mas eu trouxe aqui o texto completo para vocês entenderem o que essa música emocionante diz. Eu conheço o teu caminho, cada passo que você der. As tuas ansiedades já superadas e as pedras vazias que você irá afastar da sua vida, né? Sem jamais pensar, você vai afastar as pedras vazias, mas sem jamais pensar que, como uma rocha, você vai afastar as pedrinhas, né? Mas eu, como uma rocha, voltarei para você. Eu conheço os teus respiros, tudo aquilo que você não quer. Tem às vezes quando a gente não quer alguma coisa, a gente faz assim, às vezes muda, né? Ela conhece tudo dele, gente. Aliás, ele dela, porque nós vamos ver que é masculino. Que ela fez essa música pensando, desde o começo ela queria que o Andrea Bocelli cantasse. Eu conheço os teus respiros, tudo aquilo que você não quer. Você sabe bem que não vive, que não consegue viver, mas você não pode admitir isso. E seria como se este céu, em chamas, caísse sobre mim, como cai uma cena sobre um ator. Por amor. Você já fez algo só por amor? Você já desafiou o vento e gritou? Teve seu próprio coração dividido. Você pagou, né? Pagou o preço dividido. Pago e apostado novamente, gente. Você tem o seu coração dividido. Pagou ali a dívida e apostou de novo e acreditou de verdade. Por trás dessa mania que resta sendo só minha, né? De fazer isso, esse hábito de fazer isso. Ele já teve isso também, ele já fez isso. Por amor, você já correu... Aliás, Por amor, você já correu, mesmo sem fôlego? Por amor, um amor perdido, que se perdeu e que se tentou recomeçar. E recomeçado, que se recomeçou, né? E começou de novo. E deve dizer, você deve dizer agora o quanto você investiu de você mesmo, o quanto você doou, o quanto você deu de você mesmo, o quanto você acreditou, mesmo sendo mentira, nessa mentira. E seria como se este rio em cheia, né, que é uma metáfora, chegasse até mim, como a tinta chega ao seu pintor, algo natural que tem que acontecer, né? Por amor, você já gastou tudo? A razão, o teu orgulho, até o ponto de chorar por isso? Você sabe, eu vou ficar aqui esta noite, né? Eu vou permanecer essa noite. Não tenho nenhum motivo para isso, certo? Não tenho nenhum motivo, apenas uma mania que ainda é forte. Aquela mania lá de se doar totalmente, né? Que ainda é forte e minha. Dentro desta alma que você arranca. E eu te digo agora, sincero comigo mesmo, tá vendo? Que é ele, né? A figura, o eu poético, né? É ele. Sincero comigo mesmo. O quanto é difícil saber que você não é minha. E seria como se todo esse mar afogasse em mim. Nossa, que metáfora, né? Não sou eu que afogo no mar. É esse mar de emoções, de sentimento, de
de tentar recomeçar, correr atrás, que tão intenso que afoga dentro de mim. Por que dessa vez essa aula eu trouxe diferente, né? Normalmente a gente vai trabalhando à medida que nós vamos trabalhando a música, né? Os versos. Mas eu quis percorrer com vocês aquilo que foi o meu percurso com essa música. Eu ouvi a música e depois eu procurei. Quem nunca, né, vai procurar a tradução do que tem? Por mais que a gente não saiba pronunciar bem, né? A gente procura o significado para se apaixonar ainda mais pela música. Então, foi isso que eu fiz com essa e quis fazer com vocês aqui também hoje. Espero que vocês tenham gostado, mas agora vamos para a pronúncia. Caso você não tenha assistido, as 2 primeiras aulas ainda estão disponíveis no YouTube, ok? A primeira é Imbranato, sobre pronúncia. Nós fizemos há umas 3 semanas atrás. E há 2 semanas atrás nós tivemos a música Nonoletá. Procura aqui no canal do YouTube, na sequência, certo? Primeiro essa, depois essa aqui e hoje a nossa terceira aula. Vamos lá. Por que eu estou dizendo isso agora? Porque algumas das coisas que nós iremos dizer aqui já foram vistas nas aulas anteriores. Então, se você tiver aquelas informações, você ainda vai aproveitar mais ainda. Meu Deus, eu sempre esqueço de colocar óleo nessa cadeira, só lembro durante a aula. Se você tiver assistido as aulas, ou se você assistir, você vai entender ainda melhor essas informações de hoje, ok? Porque nós estamos seguindo uma certa sequência. Allora, attenti, atenção, atentos, né? Attenti, em italiano, uma consoante busca sempre uma vogal para amar. Nós falamos sobre isso nas últimas aulas, né? Quando eu encontro uma consoante sozinha e uma vogal dando sopa, às vezes para nós brasileiros é difícil pronunciar. Mas quando nós unimos os sons, ele sai de uma forma mais fluida e correta. Observa aqui comigo. Vamos lá. Esse é o segredo, certo? Em italiano, uma consoante busca sempre uma vogal para amar. Opa. Pegar aqui, ok. Só um minutinho, gente. Fechar aqui, baixar isso aqui. Vamos lá. Io conosco la tua strada. Eu tenho aqui uma consoante sozinha, né? Porque depois dela tem um T que não faz som com S, né? Então, eu tenho uma vogal e uma consoante. Eu não vou dizer tua estrada ou tua estrada, não. Tua estrada, não. Eu vou dizer tua estrada. Junta, certo? Io conosco la tua strada. Deixa eu aqui para cantar, vou fazer isso com vocês não. Io conosco la tua strada. Strada, esse tra aqui nós temos no português, né? Tranquilo. Io conosco la tua strada, ogni passo che farai. Esse R aqui nós também temos no português, porque em português, sempre que eu tenho um R só entre 2 vogais, o que acontece com ele? Arara, fera, né? O que acontece? Pera, né? Purê. Farai. É o mesmo R que nós temos. Farai. A mesma coisa. Tra e farai. Strada, tua strada. Repete comigo. Tua strada, farai. Ok? Aqui eu coloquei uma observação para sons que nós ainda iremos ver nas nossas próximas aulas com mais atenção. Mas já fica a dica. Sempre que eu tenho GNI, sempre vai ter som de ni. Então, oni. Ogni passo che, porque CHE é que. Ogni passo che farai. Lê comigo. Lembra de unir, onde tem o sinal, certo? Io conosco la tua strada. Ogni passo che farai. Okay? Fica até mais fácil cantar, né? Io conosco la tua strada. Io conosco la tua strada. Porque se a gente fosse... Fiz, né? Mas tudo bem. Io conosco la tua estrada, ia ficar estranho, né? Então, io conosco la tua strada. Io conosco la tua strada, ogni passo che farai. Ora, vamos continuar sempre com muita atenção na união
entre consoante e vogal. Observando que quando eu tiver CHE e CHI, eu vou ter QQ. E quando eu tiver sem o H, só o CE, eu vou ter CHE, só o CI, som de TI, ok? Le tue ansie chiuse e I vuoti. Olha como é tudo igual ao português. Onda verde, quem me segue sabe o que é. Onda verde para tudo, a única coisa diferente é o que aqui, que já tem aqui em cima explicando, né? As traduções estão aqui embaixo, certo, gente? Le tue ansie chiuse, ou seja, aquelas que eu já fechei, porque chiuso é fechado, né? Então, que eu já concluí, já superei. Le tue ansie chiuse e I vuoti. Eu vou pronunciar todas as vogais em italiano, certo? Eu não posso dizer chiuse I. Esse E não pode ter som de I, porque senão fica I vuoti, mas não é. Le tue ansie chiuse e I vuoti. I vuoti sassi. Esses aqui são essas pedrinhas aqui, sassi. Que allontanerai. Olha o R aqui de novo, perfeito, um R só entre duas vogais. Allontanerai. Senza mai pensare, outro R, mamão com açúcar, né? Pensare che come roccia io ritorno in te. Fui mais rápido porque nós vamos voltar pro R aqui, ó. Se nós não tivéssemos essa palavra aqui, eu, Ângela, pelo meu som do R brasileiro, né, da minha pronúncia brasileira, eu ia dizer como eu digo rocha, porque roccia é rocha em italiano. Então eu ia dizer algo como roccia, se eu soubesse que esse ti é o som de ti, né? Ó, ti, né? Vamos dizer que a minha dificuldade seja só o R, de repente a sua dificuldade é só o R, né? Então, eu teria dificuldade em pronunciar roccia. Eu diria como se fosse roccia, certo? Mas lembra, ó, tenta unir consoante e vogal para melhorar o som. Por quê? Porque nós vimos que um R entre duas vogais, ele vai ter som de R, né? Nós vimos allontanerai, pensare, não é mesmo? Então imagina que é uma palavra só, une, come roccia, como se fosse uma palavra só. Une, imagina que tá junto, certo? Come roccia. Aqui é a mesma coisa, io ritorno, ok? Foca nesse aqui, io ri. E como você vai observar que o movimento é sempre o mesmo. Vamos ver se é o mesmo mesmo? Vamos ver se é o mesmo mesmo, né? Vamos conferir se é o mesmo? Vamos lá. Aqui, de vez em quando, ok. Vamos lá. Onde estiver o R, ó, observa o movimento que você faz. Io conosco la tua, né? La tua strada. Vibrou. Farai, vibrou, certo? Eu tô forçando um pouquinho mais, que é para vocês entenderem o movimento. Farai. Le tue ansie chiuse e i vuoti sassi che allontanerai. Vibrou de novo. Senza mai pensare, vibrou. E come roccia, vibrou. Io ri, né? Io ri, vibrou de novo. Então, toda vida, sempre em italiano, o R vai vibrar. Às vezes, você pode ainda encontrar dificuldades em fazer isso com o R na frente de uma consoante. Ângela, ok, entre duas vogais eu até consigo, me esforçando eu até consigo. Aqui, apesar da palavra estar separada, mas eu entendi a lógica. Agora aqui, para mim é difícil. Eu quero dizer io ritorno. Como é que eu faço? Bem, aí você vai separar essas duas sílabas aqui, certo? Você vai dizer io parou aqui, porque você vai repetir o movimento. Io ritorno, e depois você coloca o no, certo? Por que isso? Ângela, eu vou falar assim para sempre? Não, eu sempre digo para vocês, não. É no começo, enquanto você treina esse som, ok? Então, se você tiver dificuldade no R na frente de uma consoante, separa a sílaba, força o trrr aqui
e vai io ritorno. Io ritorno. Certo? Então, essas são as 3 posições do R. Vem aqui para mim. O foco principal dessa aula de hoje é exatamente no R mesmo, porque é uma das maiores dificuldades que nós temos, ok? Então, nós temos 3 posições do R em italiano. Uma posição é ele sozinho, só um R entre 2 vogais, como em português, como pera, purê, fera, né? Espera, ok? Uma vogal, um R entre 2 consoantes. Outra posição é o R depois de uma vogal, né? O R depois de uma consoante que forma bra, cra, dra, fra, né? Ok? Então, o R depois da consoante e é como português. Perfeito. Mas aí a gente tem os 2 sons, tá? Que, enganchando a palavra aqui, nós vamos ter o som igual do português. E essa seria a terceira posição dele, certo? Que na realidade são 4. Essa seria a terceira posição dele. A quarta posição dele, que é, por mais que tenha essas dicas, que vai ser no começo a mais difícil para você, eu já tô avisando, certo? Não é surpresa. Vai ser aquela onde eu tiver só um R antes de outra consoante. Para resolvê-la, você vai ter que entender que o R em italiano sempre vai vibrar. R. E pronunciar devagar, ok? Io vibra, depois no. Io ritorno, io ritorno, io ritorno, io ritorno. Tem sempre que fazer os mesmos movimentos, certo? Vamos lá desde o começo de novo, sempre que eu volto aqui, pifa. Vamos lá. Io conosco la tua strada, ogni passo che farai. Le tue ansie chiuse e I vuoti, sassi che allontanerai, senza mai pensare che, come roccia, come se fosse una parola só, io ritorno in te. Vibra sempre. Io conosco i tuoi respiri. Junta come se fosse uma palavra só. Io conosco i tuoi respiri. Tutto quello che non vuoi. Vuoi. Lo sai bene che non vivi. Riconoscerlo non puoi. Io disse conosco, né? Conosco, riconoscerlo. Ângelo, o que foi que aconteceu aqui? Porque aqui é conosco. Por que aqui é che? Porque em italiano, sempre que eu tenho SCE e SCI, eu vou ter che, chi. Então, se você tiver imprimido o material de apoio, você já pode colocar escrevendo aí em cima desse SCE, coloca um X para você lembrar que a pronúncia é sh, certo? Io conosco i tuoi respiri, tutto quello che non vuoi, lo sai bene che non vivi, riconoscerlo non puoi. E sarebbe, olha aqui, quanta gente tem dificuldade com esse tempo verbal. Tempo verbal que nós já vimos em aulas passadas, certo? Então, nós já falamos sobre o condicional, né? Principalmente com a música Il mondo che vorrei, de Vasco Rossi. Procura aí na playlist aqui, certo? Tem, se você quiser dar uma olhadinha lá. Sarebbe, nós vimos que esse tempo condicional ele é muito comum e confunde a gente, né? A pronúncia dele é muito cheio de R, em todos, independente de qual for o verbo, vai ter R sempre no condicional, certo? Então aqui, e sarebbe, e seria, né, em português, e sarebbe em italiano, e sarebbe come se questo cielo in fiamme ricadesse in me.
In fiamme ricadesse. In fiamme ricadesse, como se fosse uma palavra só. In fiamme ricadesse in me. Come scena, olha aqui. Agora eu quero que você observa bem isso aqui. Observa muito bem isso aqui, esse detalhe que eu quero que você veja junto comigo. Lembrando que a nossa aula hoje é só sobre pronúncia, certo, gente? Ó. Ok, vamos lá. Quando nós vimos aqui, ó, esse S sozinho na frente de uma consoante, né? Eu disse pra vocês, pronuncia como se fosse uma palavra só. La tua strada, sem colocar um I aqui. Tua strada, ok? Eu tenho o som do S e eu tenho o som do T. Tua strada. Aqui, até mesmo estava lá no outro verso também, mas vamos para cá. Conosco, né? Lá era como se fosse uma palavra só. Aqui é uma palavra só. Conosco. Riconoscerlo, né? Riconoscerlo, porque nós vimos que SE tem som de che. Aqui eu tenho come scena. Ângela, eu tô vendo uma vogal dando sopa e tô vendo uma consoante sozinha. Por que que não fica come schena? Excelente pergunta essa sua, hein? Tá super atento aqui. Esse som, essas três letras juntas, como nós acabamos de dizer, tem um som próprio, che. Então, eu não tenho mais, em teoria, porque, observe, um detalhe importantíssimo para você entender todo esse trabalho que a gente está fazendo aqui e para a sua pronúncia na língua italiana. A língua italiana ela é muito musical. Então, como toda língua, ela nasce primeiro como som, certo? Então, não é mais importante, não vai ser mais importante a escrita do que a pronúncia, do que a fala, para poder pronunciá-la corretamente. Então, eu falei, quando você tiver uma consoante sozinha e uma vogal dando sopa, você une, certo? Você une. O que significa uma consoante sozinha? Que não tem nada que forme som depois dela. Então, você une para criar um único som, certo? Quando nós vemos o S sozinho na frente de outra consoante, ele vai estar sozinho quase sempre, né? Ele vai estar sozinho em relação ao som. Ele não vai produzir som com uma vogal que tiver depois da consoante. Ele não vai produzir som com essa vogal. Como, por exemplo, aqui. Ó, eu tenho aqui o S, ele está produzindo som com essa vogal, não é mesmo? Eu tenho aqui esse... Quero que você entenda direitinho, vai me dizer se está claro, certo? Eu tenho esse outro S aqui, ok? Aqui. Ok? Esse S aqui, ele tá sozinho por quê? Porque ele não vai produzir som com essa vogal aqui. Não vai, certo? Então, isso aqui é um S sozinho. Porém, nessa frase aqui que nós estamos vendo agora, esse S, por se tratar de uma sílaba que tem um som próprio, ele vai produzir som com essa vogal. Che, che. É como se o S não tem o som do S. Aqui se produz outro som. Che. Então, não tem a necessidade de unir essas duas palavras. São duas palavras separadas. É diferente dizer tua strada, é diferente de dizer come scena. Come scena, ok? Durante essa semana, algumas pessoas perguntaram para mim sobre o som do S, C, E, né? Com a palavra, inclusive, uma das dúvidas foi com a palavra, ou dificuldades que a pessoa tinha, era com a palavra scelta, né? Então, esse aqui é o som que eu tô trazendo para vocês. She, ok? Come scena. Come scena. Su una torre. Una torre. Para eu poder formar o som, eu vou unir a vogal, ó. Una torre. Aqui o R sozinho entre duas vogais. E você vai perceber, quando você ouvir novamente a música, você vai perceber que ela une mesmo. Ela diz come scena su una torre. Ela faz exatamente isso, ó. Come scena su una torre. É um U
quase que a gente não percebe, e depois natore, natore, ok? Vamos continuar. Aqui, per amore, lembra da fruta? Pera e more, pera e more, que é bacana porque em italiano são duas frutas mesmo. Pera é a pera e more existe, são amoras, é o plural da palavra mora, mora, que é uma fruta, né? A amora. Então aqui eu tenho duas frutas, certo? Pera e more, pera e more, per amore, per amore. Hai mai fatto niente solo per amore? Per amore, hai mai fatto niente solo per amore? E tu? E aqui, ó, S sozinho, consoante sozinha, vogal dando sopa, porque não tem nenhuma consoante na frente dela. Vogal dando sopa, né? Dá pra juntar, dá pra juntar. Então vai ficar hai sfidato, hai sfidato, hai sfidato. E aqui eu vou trazer para vocês outra dúvida que foi colocada para mim no Instagram antes de ontem, por isso que eu digo, me sigam no Instagram, porque eu já expliquei lá e eu trago as dúvidas de vocês pra gente tratar aqui também. Eu só não coloquei aberto aqui o meu Instagram para eu poder responder dando nome para a pessoa. Deixa eu procurar aqui. Achei. A palavra scelta que eu disse antes foi a Iva que perguntou para mim, aliás, que comentou que demorou para pegar essa palavra, né? E a Vivian, se eu não me engano é Vivian, a Vivian, ela disse que tem dificuldade com palavras que terminam com L, que são seguidas de outra que começam com R, que a é que começa com V. Tá certo, mas vamos lá. Eu vou dar a mesma dica que eu dei para Vivian, certo? O que que acontece? O R já por si, ela até fez o exemplo, como por exemplo, al ristorante, né? Então, qual é a dica que eu vou dar para vocês aqui? A pronúncia do L em si, e nós tratamos isso na nossa última aula, a pronúncia do L em si, da mesma forma que acontece com o R em italiano, o R vai ser sempre R, ok? Então, sempre vai ser R. O L sempre vai ser a língua aqui em cima, ó. Nunca vai ter som de U, nunca, jamais, jamais vai ter som de U. Então, faz comigo. Lá, le, li, lo, lu. Lá, le, li, lo, lu. Né? Observou onde a língua tocou? Lá, lá. Pronuncia esse IL sem dizer... Imagina que tem um A aí, né? Diz ila, 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 ila. Mas não pronuncia o A agora. Para só no il, sem o A. No lugar de dizer ila, tu diz il e engole o A. Il. Certo? Esse é o som do L sozinho. Esse é o som do L sozinho. Se tivesse uma vogal aqui, nós uniríamos formando uma palavra só. Mas não tenho, o que eu tenho aqui é um V, então vai ficar il vento. A mesma coisa acontece, que nós já falamos antes, com o RL, né? Repete o som do R, urlato. Urlato. Ok? Gente, observa aqui, se vocês forem ver, as dicas elas sempre se repetem. É sempre a mesma coisa que acontece. Nós temos sempre consoantes sozinhas, elas procuram consoantes sozinhas que não têm uma consoante, uma vogal própria para formar um som, elas sempre procuram se enganchar com uma vogal, certo? Então, se não tem uma vogal depois que enganche no som, ela pega a vogal anterior. Se não tiver, se forem duas consoantes, tanto dentro de uma sílaba quanto em sílabas separadas, como no caso il vento, e dentro da palavra urlato, o que a gente tem que fazer? Parar, identificar o movimento, realizar o som, treinar e aí sim aprender, né? Com o treino, aprender a realizar aquele som, porque a compreensão você já tem, você só tem que aprender a realizar aquele som, mas são sempre, até aqui nós vimos sempre os mesmos mecanismos que vão ser fundamentais para você entender e aprender os outros sons nas próximas aulas, certo? Eu disse para vocês, né, que por mais que você
não tivesse participado da aula top que nós tivemos exclusiva para os alunos do italiano com Ângela, mas você ia receber muita informação bacana aqui também. E os alunos que participaram da aula ao vivo, que ainda está lá dentro da plataforma, todas as 3 aulas que nós tivemos até agora, podem utilizar essa aula de hoje como um complemento maravilhoso e ainda sair cantando muito bem tudo aquilo que nós vimos na outra aula. Continuando aqui para a gente concluir, nós temos diviso il cuore stesso. Olha aqui, novamente, a gente tem a mesma coisa. Um L na frente de uma consoante. Então, freia. Il cuore. Aqui eu tenho um S que não forma som com a vogal que virá depois. Então, eu vou precisar de outra vogal. Cuore stesso. Eu não posso inventar que aqui tem um I que não tem, certo? É importante vocês perceberem que não é fácil, certo? Não é fácil perceber a diferença entre stesso e stesso. Observa, stesso seria errado, stesso, porque nós dizemos, por exemplo, a palavra Stella, né? Stella Artois, que é a cerveja, pronto, cerveja, né? Stella Artois. A gente diz em português, algumas pessoas dizem Stella, outras dizem Stella, né? Stella Artois. Stella Artois, né? Nós dizemos assim, pronúncia totalmente brasileira. Mas em italiano, que essa palavra é italiana, né? Não vai ser Stella, vai ser Stella. Se eu colocar um A na frente, fica mais fácil ainda. La Stella, a Stella, como se fosse uma vogal que pertence àquela palavra, mas não porque eu inventei esse som, mas porque a vogal poderia estar na frente de uma frase, certo? Então, cuore stesso, une aqui, tá? Pagato e riscomesso, dietro, não é dentro, é dietro questa mania, que resta, junto como se fosse uma palavra só, que resta solo mia, per amore, né? As duas frutas, per amore. Hai mai corso, corso, senza fiato, per amore, perso, não é perso, é per, porque o R é sempre o mesmo movimento, perso e ricominciato, ok? E ricominciato. E devi dirlo adesso. E devi dirlo adesso. Quanto di te ci hai messo? Ci hai messo. Não vale dizer si, certo? É ci. Ci hai messo. Quanto hai creduto tu in questa bugia? Em questa bugia, mentira. O quanto você acreditou nessa mentira? E sarebbe, olha aqui o sarebbe de novo, o Rzinho, né? E sarebbe come se questo fiume in piena risalisse a me. Come quina, não é China, cuidado, hein? Quina é um tipo de tinta, certo? É um tipo de tinta, não é tinta, não, é uma tinta, é um tipo de tinta, tá? Come quina al suo pittore, ok? Não achei a tradução em português, se você souber uma tradução específica, achei o mesmo nome. Parece que é uma tinta que vem da China, por isso que se chama dessa forma. Encontrei essa curiosidade, mas eu não sei se é realmente isso, então eu sei que é um tipo de tinta, tá? E se diz quina, repete comigo, quina, sempre que, vai ter o som de que, tá? Come quina al suo pittore, r. Lo sai stasera resto, né? Que ela até diz, lo sai stasera resto, lo sai... Aqui tem o i, né?
Não é porque eu tô dizendo stasera, não, é porque tem o I aqui. Lo sai stasera resto. Non ho, o H não tem som de nada, a não ser que ele esteja entre essas letras aqui. Foi outra dúvida que eu esclareci durante essa semana. O H, ele nunca vai ter som de nada, ele apenas vai modificar sons quando nós tivermos duas consoantes Q e G e o E e o I depois, ficando de che, chi passa para que, ki. E G passaria para Gegi. Eu não trouxe aqui o exemplo, mas foi uma dúvida que eu tirei durante essa semana. Então, como o H sozinho, ele não tem som de nada. Aqui não vai ser o nonho, não, porque H em italiano não tem som de nada, certo? Só vai modificar o som quando ele estiver depois de C ou G e se, exclusivamente C, a vogal que vem depois, se for E, I. Então, não tem som de nada, é como se não existisse, eu vou ter non ho. Non ho nessun pretesto. Opa. Cadê você, baby? Só um minutinho. Non ho nessun pretesto. Questo è il fiume in piena, tá? Tem aqui fiume in piena, eu disse pra vocês que ia trazer vocabulário também, né? Um rio, né? Fiume é rio, ó. Tá bem cheião aí, né? Questo è un fiume in piena. Soltanto, olha o L de novo na frente de uma consoante, né? Sol, coloca um A. Sola. Não tem o A, sol. Engole o A. Soltanto, una mania che è ancora forte e mia. Dentro, antes era dietro. Aqui, ó. Cadê? Dietro, tá vendo? Dietro é atrás, né? Nesse caso, por trás dessa mania, né? Atrás dessa mania. Dietro. Aqui não, aqui nós temos dentro, ou seja, dentro mesmo, tá? Não confunda as duas palavras. Dentro quest'anima, che strappi via. E te lo dico adesso. Sincero con me stesso, me stesso. Quanto mi costa non saperti mia. E sarebbe come se tutto questo mare annegasse in me. Saperti sarebbe mare. Ora, finita la canzone, ok? Finita la canzone, é hora de praticare. Vamos focar na pronúncia, atenção em todas as sílabas que tem o tracinho embaixo, certo? Vamos lá comigo? Se prepara aí, vamos lá fazer barulho na cadeira da prof. Ok? Vamos lá. Io conosco la tua strada, ogni passo che farai. Le tue ansie chiuse e i vuoti sassi che allontanerai, senza mai pensare che, come roccia, io ritorno in te. Io conosco i tuoi respiri, tutto quello che non vuoi. Lo sai bene che non vivi, riconoscerlo non puoi. E sarebbe come se questo cielo in fiamme ricadesse in me. Come scena, separa, come scena su un attore. Une aqui também, per amore. Hai mai fatto niente solo per amore. Hai sfidato il vento e urlato mai. Diviso il cuore stesso.
pagato e riscommesso. Dietro questa mania che resta solo mia. Per amore hai mai corso senza fiato. Per amore perso e ricominciato. E devi dirlo adesso quanto di te ci hai messo, quanto hai creduto tu in questa bugia. E sarebbe come se questo fiume in piena risalisse a me, come china al suo pittore. Lo sai, stasera resto, lo sai, stasera resto. Non ho nessun pretesto, soltanto una mania che è ancora forte e mia. Dietro quest'anima che strappi via. E te lo dico adesso, sincero con me stesso, quanto mi costa non saperti mia. E sarebbe come se tutto questo mare annegasse em mim. Li devagar para você ouvir os sons mais difíceis. Mas agora vamos de uma forma mais natural, certo? E depois a gente vai cantar, ok? Vamos lá. Io conosco la tua strada, ogni passo che farai, le tue ansie chiuse e i vuoti sassi che allontanerai, senza mai pensare che, come roccia, io ritorno in te. Io conosco i tuoi respiri, tutto quello che non vuoi. Lo sai bene che non vivi, riconoscerlo non puoi. E sarebbe come se questo cielo in fiamme ricadesse in me, come scena su un attore. Per amore. Hai mai fatto niente solo per amore? Hai sfidato il vento e urlato mai? Diviso il cuore stesso, pagato e riscommesso, dietro questa mania che resta solo mia. Per amore, hai mai corso senza fiato? Per amore, perso e ricominciato. E devi dirlo adesso quanto di te ci hai messo, quanto hai creduto tu in questa bugia. E sarebbe come se questo fiume in piena risalisse a me, come china al suo pittore. Lo sai, stasera resto, non ho nessun pretesto, soltanto una mania che è ancora forte e mia. Dentro quest'anima che strappi via, e te lo dico adesso sincero con me stesso, quanto mi costa non saperti mia. E sarebbe come se tutto questo mare annegasse in me. Benissimo, ora possiamo cantare, ora io voglio cantare, io quero cantare con vocês, cantiamo insieme ragazzi, ora con lei, Gigi Possi, vai! Io conosco la tua strada, ogni passo che farai, le ansie chiuse e vuoti, i sassi che allontanerai, senza mai pensare che come roccia io ritorno in te. Io conosco i tuoi respiri, tutto quello che non vuoi. Lo sai bene
come chi nel suo pittore per amore hai mai speso tutto quanto hai ragione, il tuo orgoglio fino al bianco, lo sai stasera adesso non ho nessun preteso, soltanto una mania che è ancora forte mia, dentro quest'anima che strappi via. Te lo dico adesso, sincero con me stesso, quanto mi costa non saperti mia. E sarebbe come se tutto questo mare annegasse in me. Meravigliosa, 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 ragazzi, grazie mille per um outro sábado. Espero, meninos, que essa aula de hoje tenha dado aquele salto de qualidade, tenha feito com que você dê aquele salto de qualidade na sua pronúncia italiana, principalmente que tenha ajudado a esclarecer algumas dúvidas, algumas dificuldades que você tenha ou tenha tido em relação à pronúncia italiana. Esse é o objetivo e nós vamos continuar com esse trabalho ainda com outros sons da língua, trabalhando, porque não é só comentar sons nós comentamos hoje, mas é trabalhar com um som específico várias e várias vezes para vocês entenderem como realizar. Depois disso aí, o trabalho é com você, ok? Não esqueçam de me seguir nas redes sociais, como vocês viram hoje, durante a semana eu vou tirando muitas dúvidas. Se você tiver perguntas, dúvidas, deixa lá, escreve pra mim, que eu não só respondo, mas trago para que todos vocês possam também seguir. Pode ser que a dúvida de uma pessoa seja do outro também, então estou lá sempre que possível respondendo vocês, mas todos os dias tem dica boa também. Ok, ragazzi, atenção, porque o aviso das aulas também estarão aqui. Nos vemos daqui a 2 semanas, não no próximo sábado, no outro. Bacio grande, vi voglio bene. Per amore. Cosa hai fatto per amore? Raccontami, me diz. O que foi que você já fez por amor ouvindo essa música? O que você vai fazer? Me conta. Um bacio, tchau. Me ne vado per sempre, un passo grande, un passo così importante.